Olá! Estamos aqui para mais uma live de domingo do Corpo Contente, penúltima semana dessa primeira temporada. Hoje eu vou conversar com o Fukuzawa, Leandro Fukuzawa, meu amigo da pós da Santa Casa, que a gente fez lá em de 2011 para 2012. E a gente vai falar um pouquinho sobre dor, sobre movimento e vamos conversando. O Fuku é sucesso, o Fuku já tá aqui. Deixa eu. Ô Fuku, pede aqui pra entrar, que aí eu te autorizo. Deixa eu ver. Oiê! Olá, tudo bom, Barbarão? Mais pontuais, estamos adiantados, são 6h28. Exatamente. Rola uma ansiedade. Rola, né? Você fica, tipo, esperando tranquilamente, aí do nada já tá no horário, você não sabe se liga, não liga, né? Não, e tem a famosa arte de estar adiantado e ficar atrasado. Essa, essa eu sou campeã. Tipo, falta 1 hora, de repente falta 5 minutos e, tipo, aí dá tudo errado, né? Aí o som não funciona, E mas tá aí, tudo certo. tudo bom, E Mar? aí, tá bem? Tranquilo. Frio? Tô com frio. Jesus. Nossa, muito frio. Minha casa é gelada aqui. A minha também. E Nossa. E você tá super samurai, né? Falei samurai, Tô. esse bigode tá da hora, meu. Minha mãe já me xingou pra me tirar, mas tô aqui mostrando que eu tô na quarentena, né? Firme e forte. Isso aí. E Fulco, Diz aí, Mar, tudo bem? eu sempre começo, assim, né, Hum, falando para as pessoas darem um resumão, assim, de 10 segundos do assunto que a gente conversou, hum. né? Você é fisioterapeuta, eu não vou falar, você fala o que é fisioterapia ainda, mas fala um pouquinho da dor, o que é a dor, assim, em 10 segundos. 10 Mentira, pode ser segundos? até em 1 minuto, porque a gente ainda tá adiantado. Ah, então tá bom. Ufa. Esse negócio de estipular tempo dá mais ansiedade, bah. Aí eu fico nervoso, né? Olha, lembrei que a E, Thaís tá aqui e eu tô devendo uma resposta pra ela. Olha lá, ó, É... vou entrar na live para cobrar já. Exato, exato. Bom, dor é uma percepção do nosso corpo, né, em relação a diversos multidimensionalidades, diversas variáveis, né? Então, é uma das questões que a gente fala que ela é subjetiva, não representa necessariamente um estado tecidual e mostra que tem algo de errado, porém o alarme pode estar também com falhas. Então a gente pode falar que a dor, num geral, é isso, né? Sem ser as Foi definições, muito bem. sem ser as definições clássicas, né? Então, assim, eu sempre fujo delas porque eu improviso sempre que eu acho mais legal. Ana Maria, tudo bom, Ana? Sim, e tem muito, né? Muitas. Por ser pessoal, nem, tem muitas respostas certas, né? Acho É. que É o que o coração mandar, né? é Brincadeira. importante. Sim, Seguir o coração é muito importante. Ajuda nas dores. total, total. E Fuco, eu ia pedir pra você falar isso no final, mas fala agora do seu. Ah, minha mãe entrou. Ó, você é o filho favorito da minha mãe, Tua entendeu? Não sou mãe, eu. que saudade da tua mãe. Uma ótima pessoa. Lembro muito de ter cuidado do joelho da tua mãe. Pois é. Espero que o efeito É tenha o filho. perdurado até hoje, que sua mãe continue bem, caminhando, com aquela energia. Tua mãe tinha uma energia ótima. Ai, Né? Tá ótimo. Super aí, fit ó, na quarentena. Cecília Alves, tá aí. Uma saudade, um beijo, Cecília. Ela tá muito fitness, tá mais fitness que eu. Tá É treinando mesmo? com a Mari, Você tá já fez uma treinando live todo com, dia. já fez uma live com a tua mãe? Não. Pô, bah, tem que fazer com a tua mãe. Faça. É que minha mãe não tem Instagram, Boa, então eu faria. boa ideia.
Boa ideia. E amanhã é aniversário dela, então É já vamos dar um mesmo? beijo. Olha só. Depois eu vou adicionar sua mãe no Instagram, já que ela. Eu tô vendo que ela é ativa e sabe mexer nas coisas aqui, né? Sim, pode adicionar. Pode adicionar. E, Fuco, fala dos seus projetos aí. Eu tava fuçando lá no Fiz em Ortopedia, como que começou? Que ideia que foi essa? Legal. É muito legal. Todo mundo acha que a ideia foi minha, né? E eu não tenho nenhum problema que a ideia não foi minha. Eu fui convencido a fazer, tá? E eu aceitei simplesmente porque foram dois grandes amigos meus que me proporam, né? Que é o Lucas, né? O Lucas Neri e o Felipe Fagundes, né? O Lucas Neri ninguém conhece porque ele sempre tá por trás dos bastidores, organizando tudo e fazendo dar certo, né? E o Felipe Fagundes, hoje ele já não está mais no projeto como na parte, né, coordenando, mas ele ainda é um dos nossos professores. Então, foi os dois que me convidaram para fazer essa questão de como se fosse um aperfeiçoamento, né, um aprimoramento, né, como a gente chama. E foi um convite deles. Eu já trabalhava com eles na Physioplay, que é um canal que ainda existe, né? Ela ressuscitou agora com a minha amiga Jaqueline, e fazendo vídeos mais ligados para a parte universitária. Então, era mais para um público, né, de quem ainda está se formando, graduação e tudo mais. Já hoje, ah, que é? O Que Gruninger. você for falar de todos os projetos, vai acabar o tempo da live. Vou tentar ser breve, Gruninger. O Gruninger é um cara que está de olho também. Você ainda vai participar, Bruno. E aí a gente, nesse convite que eles fizeram, né, é muito engraçado porque a gente não, eu particularmente não entendi o que era o projeto, né? Eu gosto de contar a história porque a gente não tem muita dimensão do que a internet faz. Eu tinha, de certa forma, alguns preconceitos. Eu não tinha essa desenvoltura para conseguir falar no sentido de estar tranquilo igual eu tô aqui hoje, né? Então, tô aqui no domingo, eu só tava deitado aqui, levantei e vou falar, entendeu? Antes tinha todo um preparo emocional, né? E o ano passado, o primeiro semestre, foi uma loucura de gravar 240 horas, né? Então foi uma puta correria, mas muito boa. E conforme o projeto foi sendo construído, né, eu tive muita sorte que, por mais que seja um produto online, a gente nunca teve a cara do marketing digital clássico, que na real não me agrada, né? E aí, conforme a gente foi passando o tempo, tudo mais, a gente foi dando as nossas caras, eu fui entendendo muito mais o que é o projeto, né? Então, eu sempre brinco que é um chamado, né? Então, conforme o feedback positivo foi vindo, eu fui oferecendo e me entregando e lutando junto, e aí é um negócio que meio que te convence no meio do caminho, né? E hoje eu sou totalmente apaixonado pelo projeto, por mais que para uma empresa não possa ter essa paixão, as pessoas falam, mas eu tenho. E ele é um projeto que para mim faz hoje esse dar a voz, né? Não é dar a voz para mim, mas é dar a voz para muitas pessoas que eu acredito e elas estão juntas hoje e todo mundo tem essa característica. Então quem está dentro do programa não é porque ela é só porque ela é a melhor do assunto, mas é porque ela tem algo a mais que a gente acredita junto e está levando essa informação para muita gente, né? Então, tem essa parte do fisiortopedia. Então, a grande história dele é que eu não sou dono de nada, né? Hoje a gente está dentro da empresa, mas antes não era ideia minha. E hoje eu abracei ela porque eu entendi para onde que a gente chega com isso, né? Muito legal. E tem outros projetos realmente, né? Fico vários. Mas uma coisa que você falou, né, de ter alguma coisa diferente e acreditar, né, numa coisa diferente, numa coisa que era e acaba mudando. O que você acha assim da fisioterapia, né? O que ela era e o que ela tá virando assim atualmente? O que mudou? O que vem mudando? Eu acho muito legal essa pergunta, Val, mas eu acho que a gente acaba respondendo pela nossa perspectiva, né? A grande Sim. questão, né? A gente iniciou a carreira, eu acho que todo mundo vai fazer isso, dentro de alguma escola específica, que eu acho que é uma fase muito importante para a construção. Então, dentro dessa construção, assim, eu como você, a gente aprendeu a ser fisioterapeuta lá na Santa Casa, né? Então, a gente aprendeu como atender, como pôr a mão na massa e tudo mais, né? Só que eu acho que em cima disso, a gente também começou a perceber que ser fisioterapeuta ele está muito mais além daquela do fazer aquele o melhor, né? Daquele de você ser o melhor, não tem muito isso, né? Então a gente começa a colocar muitas questões do profissionalismo, que eu acho que hoje a gente tenta levar um pouco mais dessa informação do que é ser um bom profissional
porque aí depois o conhecimento técnico vai sendo um complementar que realmente te faz um diferencial, né? Então, eu acho que tem um pouco dessa relação disso tudo, né? De entender que é muito mais do que uma técnica bem feita, né? E que toda aquela construção do que a gente chama de raciocínio clínico, ela está embasada em diversas questões pessoais, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, de entender qual profissional que você é, qual mensagem você quer passar até para o paciente, ou eu como professor hoje, né? Então, é muito interessante de pensar que a nossa perspectiva de o que é um bom profissional, né? E eu sempre faço isso em todos os meus cursos, eles têm um tópico que o pessoal fala assim, conhecimento técnico. O resto está relacionado a características de pessoais, né? E aí eu acho que essa questão do profissionalismo, sem romantizar no aspecto de, né, piso por amor, eu acho que é muito importante a gente ter empatia, a gente saber conversar com a pessoa, técnicas de comunicação, entender muito dessa parte emocional. E aí eu acho que é uma coisa que não é só do emocional do paciente, mas o seu emocional, porque se lida com o emocional dos outros, né? Então eu acho que tem uma amplificação, né? E eu acho que a questão não é só a fisioterapia, né? Essa construção do modelo biométrico que a gente fala, né? E vai para o biopsicossocial. Ele, na real, fala, eu brinco que ele só abriu, né? Ele não é que ele mudou, né, o olhar. Ele expandiu e agora tem que saber interagir as informações do que está lá, está cá e está aqui no meio. Então é uma coisa que complexa muito mais do que ajuda a gente, de certa forma, né? Mas eu falo que ele dá um gostinho muito legal, assim, né? Até dando um spoiler, a gente gravou hoje, né? Um podcast que chama O Poder da Narrativa, com o Marcos Vinícius. E aí sai semana que vem, na real. Você vai ver que coisa mais linda, assim, a questão de como uma pessoa que O conta storytelling, né? storytelling, né? Porque toda dor no ombro é uma dor no ombro. A gente pode ter 50 dores no ombro, mas tem uns 50 histórias diferentes que chegaram com essa dor no ombro, né? Então, o quanto que isso interfere no nosso tratamento, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. E isso independe de qual área que a gente é, né? Então, é uma coisa que é muito, muito legal de pensar e como isso pode ser utilizado, né? Dentro da terapia, né? Sim, minha mãe falou aqui que o fisioterapeuta é um pouco psicólogo. Aí tem que achar essa a linha, né? Não, nem é tênue a linha, né? São coisas diferentes, mas eu acho que é o ponto do saber ouvir, né? Sim, Dessa questão do ampliar a nossa visão quanto às histórias e tudo mais. Vocês até postaram isso, né? Das aulas do psicólogo sim. para o fisioterapeuta. E essa relação, né, com esse nosso novo olhar para a Uhum. dor, né, no sentido do biopsicossocial, e fala um pouquinho disso, de que a dor não é psicológica, mas a gente tem Sim. que entender esses aspectos das pessoas. Né, isso é muito legal, porque a questão do novo olhar, eu acho que seria, a gente pode até falar que seria mais interessante falar um olhar ampliado, né, para a dor, né, que eu acho que expande, porque não é o novo pelo novo, né, tipo o novo mundo, né. Já tinha que olhar, né, desde É, sempre, né? eu acho que é uma questão de que tem muito artigo que fala um pouco disso, né, o que a gente não sabe lidar, a gente ignora. Então a gente acaba direcionando para o que a gente sabe. Então, muitas vezes, você sabe muito bem como que a gente sabe que tem fatores que influenciavam, e assim, quando a gente não era o que a gente sabia fazer, a gente jogava a culpa no paciente, né? Então, existe uma grande questão aí que a gente não sabia trazer ele para dentro da tua terapêutica, se ele literalmente não fazia o que a gente solicitava, ou que não era realmente aquela problemática que a gente tentava solucionar, né? E aí, né, fica muito dentro do processo de solucionar algo, né? De solucionar algo para alguém. Então, esse solucionar algo para alguém, ele começa a ser uma problemática, porque a gente começa a entender que talvez não seja a gente que resolve para os outros, né? Então, isso é uma coisa muito legal da gente amplificar, porque o papel terapêutico é muito legal, até como sua mãe colocou, não é que as questões sejam psicológicas, né? Sempre o entendimento de psicológico ser algo inventado, né? A gente não consegue inventar ou desinventar, então tem toda uma questão com isso, né? E a forma que a gente olha é a gente entender o que influencia
e a gente tem que entender que tem coisa que a gente mexe e sabe, né, direcionar para alguma direção, e tem outras que não. Então, tem coisa que a gente não consegue ficar, não é nossa alçada, né? Então, assim, se um paciente tiver como principal queixo uma depressão, por exemplo, a gente nunca, de certa forma, vai atuar diretamente como linha de frente, né? Obviamente que eu sei que ele tem a depressão e ele tá com alguma queixa, eu sei que esse fator influencia, mas eu não vou ficar falando do tipo, não, porque é só depressão e blá blá blá. Então, assim, isso não é. Então, eu falo muito, né, que a gente saber o que um outro profissional faz, né? E eu acho que nessa hora que a gente fala de invasão de área, tem o desconhecimento do que a outra área faz, né? Então, assim, por mais que eu estude psicologia, nada vai me tornar um psicólogo porque eu não fiz uma faculdade, eu não tive um treinamento para isso, e eu ter conhecimento base teórica também não me torna um psicólogo, né? Então, eu tenho que ter uma cautela muito grande com essa fala, e eu acho que essas brigas começam a ser em vão, né? Literalmente. É igual eu chegar pro médico e falar assim, cara, você fez a cirurgia errada, você tinha que escolher uma outra cirurgia, né? Então, assim, tô louco, né? Então, assim, nessas horas, essa invasão tem a ver com você tomar a decisão da função do outro, né? Que é diferente de eu conversar sobre. E para eu conversar sobre, eu preciso ter esse mínimo entendimento. Então, naquela época que a gente tinha realmente nosso conhecimento mais biomecânico, a gente tinha literalmente que conversar com um médico para falar do procedimento cirúrgico. Mas eu nunca ia falar assim, doutor, por que você usou esse enxerto e não o outro? Pô, cara, você errou, né? Então, imagine que loucura que seria. Então, eu acho que tem um pouco dessa questão de conhecimento, ego, vaidade, por aí vai, né? Então, eu acho que tem toda essa questão da dor ser uma experiência. Então, assim, a dor todo mundo tem e vai ter, né? De alguma certa forma. Agora, como que a pessoa tem aquela experiência e o que aquilo resulta em é uma das coisas muito importantes que traz toda essa subjetividade, né? E aí entender que todo esse processamento é influenciado por muitos fatores, desde físicos, psicológicos, emocionais, sociais, familiares, contextuais, espirituais, né? O que a gente vê, o que a gente não vê, acaba sendo um dos maiores entendimentos que a gente tem hoje para poder abranger e expandir muito mais o nosso olhar para qualquer pessoa que ela tá qualquer queixa, né? E a gente não Sim, chamar ninguém de frescura, né? sim. Não é frescura, né? E acho que isso que você falou cabe muito bem para muita coisa, né, Foucault? Até para as brigas que tinham, acho que hoje não tem mais, né? Se tem, eu não vejo ainda bem, de briga com de educador físico com Ah, sim. fisioterapeuta, né? Não que não exista, talvez tenha diminuído, espero. Né? É, Do educador físico como fisioterapeuta, do psicólogo e de tantas outras coisas, né? E acho que até esse meu projeto vem nesse caminho de mostrar que outras coisas existem, uhum, né? Tem um monte de profissão que a gente nem sabe o que é. E quando a gente sabe o que é, a gente sabe o momento de falar, então, tem um amigo ali que faz um negócio que pode ser que te ajude, pode ser que é, sirva para você, né? Você tá numa fase ali da reabilitação, cara, agora você tem que treinar, vai achar um personal, vai fazer alguma coisa, né? Além do que eu posso. Por mais, igual você falou, por mais que você estude psicologia, essas coisas, você não é um psicólogo. Por mais que a uhum, gente estude, né, treinamento, força, periodização, a gente não tá apto para isso, para fazer uhum. isso para o atleta ou para qualquer pessoa, né? Essa transição é muito importante. Acho que é muito importante a gente conhecer bastante coisa para saber fazer essa transição da melhor maneira possível, né? Sim, E, total. e, e Foucault, aí falando do. Vamos começar a falar um pouco de movimento, né? Uhum. Agora vamos falar de um outro projeto do Futsal. Vamos introduzir falando do Mova-se Mais, o que, que é? Conta pra gente. Legal. Mova-se Mais é um projeto mais recente, né? Na real, ele tem quase menos tempo por ver. Ele nasceu mais ou menos no meio no segundo semestre do ano passado, lá para agosto, né? Onde eu trabalho com, né? Eu tenho o background de ser dançarino também, então danço desde 2006 e aí profissionalmente desde 2007, 2008, né? Foi quando comecei a trabalhar, então a faculdade foi junto meio com a dança aí, né? E aí eu sempre tive essa coisa de, na faculdade, eu ter respirado muito mais a dança do que a própria faculdade, né? Mas eu consegui me formar.
E aí depois que eu, que eu comecei a realmente estudar, me dedicar como eu deveria, eu sentia que eu deveria pra fisioterapia, né? E aí começa o mercado de trabalho, né? Você tem que ter mais tempo, né? Eu comecei a me afastar. Me afastei de uma certa forma, nunca quis levar muito isso vinculado, porque para mim a dança sempre foi meu lado mais é, pessoal e uma coisa que eu não queria ficar integrando, né? Porque quando eu estava na dança, eu queria estar dançando, não queria estar falando das coisas, né? E eu tentei sempre separar, nunca consegui, né? Mas de certa forma foi ótimo, porque aí foi construindo tanto essa questão de todo mundo saber que eu sou fisioterapeuta, né? Então eu fui construindo essa questão de atender muito esse público. Aí em 2013, na época que a gente estava na Santa Casa ainda, que a gente era R2, né? Foi quando eu entrei no Cisne Negro, e aí eu comecei a entrar no mundo de alta performance dentro da dança, né? Para reabilitar. E aí, com isso, você acaba ganhando um certo conhecimento da área, porque é outro estilo diferente do que eu dançava, mas você começa a conhecer grandes nomes desse processo, né? E se eu estou conhecendo esses grandes nomes, você vai trabalhando, e aí você vai entendendo um pouco mais ainda esse mundo. Então, foi uma época que eu mesmo não estava dançando tanto, fui trazendo, né, esse processo, até que eu comecei a ver que eu realmente fazia muito mais do que eu imaginava, né? Então, assim, nunca me joguei, mas aí eu fui ver que eu estava fazendo mais coisas do que eu sempre queria, né? De certa forma, enfim. E aí teve em 2018, se eu não me engano, o Carlos Castro, que é uma grande referência de São Carlos, né? O Bruno Gröninger, que está aqui, também é cria dele lá, de São Carlos. Me chamou para dar um curso de fisioterapia na dança. E aí, assim, eu só aceitei porque é ele. Assim, é um curso que eu nunca quis fazer, porque, na minha opinião, não existe uma especialidade, um especialista de dança, né? Fisioterapia em dança. E aí eu sempre me preocupei do tipo, pô, se eu tenho que ensinar para a pessoa, né? Porque existe um conceito errado, de, tipo, a pessoa é dançarina e a pessoa fez faculdade de físio. Aí ela automaticamente se considera um especialista de dança. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, eu sempre me preocupei porque eu falei assim, pô, eu vou trazer alguém. Aí primeiro eu vou ter que ensinar ele a ser fisioterapeuta. E aí depois ele saber de dança, tipo, tanto faz, assim, né? O Caio, por exemplo, que você conhece, a gente trabalha aqui, o Caio atendia tão bem quanto eu, as bailarinas, assim, né? Então, eu sempre, quando eu não dava conta, eu jogava para ele. Então, eu tinha um pouco dessa birra dessa coisa do, né, ser especialista em dança e afins, né? Hoje, entendendo um pouco mais, eu entendo como que o conhecer sobre a dança realmente me facilita atender esse público. E eu gosto sempre de falar e cutucar um pouco para quem fala que é especialista de algo, assim, perguntar se é realmente especialista ou se é preferência diária, né? Então, assim, o que a gente está falando? Se é preferência de público, principalmente, na real, né? Então, é uma coisa que, obviamente, eu me sinto muito mais confortável em falar com dançarina, porque é como se eu estivesse conversando com um colega, né? Então, assim, com um amigo de dança. E eu troco várias ideias. Teve várias vezes que eu me aproximei, né? Dessas pessoas mais ainda do que eu não tinha tanto convívio, né? E a reabilitação, você sabe o quanto que ela aproxima a gente do nosso paciente, né? Então, eu criei Sim. muitos vínculos com as pessoas porque você cuida delas, né? Então, você tem todo o processo de acolhimento. Isso é muito legal, né? E facilita o assunto em comum, né? Que é o que você falou. Você já tem um papo para entrar nessa intimidade, porque bem ou mal, né? O processo de reabilitação é um processo de intimidade, né? Total, total, né? Tem todo um processo de A abertura, né? Cia falaram aqui que teve que ela teve extrema dificuldade, ele, não sei quem é, Ele é o Kellerman, grande Kellerman. de, de demonstrar exercício para uma bailarina. Pô, Kellerman, eu quero ver esse vídeo seu, né? Mostrando esse. Com certeza ele me adianta algumas coisas, mas não é nada do que, tipo, quem conhece uma boa biomecânica e uma boa análise de movimento, assim, não saiba analisar, né? Até porque eu consigo trabalhar com qualquer modalidade esportiva, né? E você entender da cultura do esporte, ele faz parte de você ser especialista. Então, isso é uma coisa muito importante de falar também, né? É, e aí, enfim, o ano passado, a Jaque, né, que se formou na Santa Casa, depois a gente estava nesse processo de estava tentando ajudar ela na carreira dela também. Ela falou que ela queria trabalhar mais com isso. Eu perguntei se ela queria ser referência. Eu acho que ela tem muito mais essa pegada de ser referência na dança do que eu, né? Porque ela é uma bailarina que eu conheci no Cisne Negro. E aí, naturalmente, depois a gente teve essa coisa de unir, né? E fazer esse projeto. Então, fala assim, vamos fazer. E qual que é a principal questão do dançarino, né? Ele é um cara que não tem grana.
Então, assim, que adianta a gente construir um centro de reabilitação super caro e que metade dos meus amigos não conseguem ter acesso, né? Oi, Aninha. A Aninha, acho que ela tá mandando um aviãozinho pra galera, que a galera tá chegando. Tá. Muito bom. E aí, nesse processo, a gente começou a pensar nisso, né? Então, assim, na minha cabeça, o que mais fez sentido foi fazer um projeto que tenha esse apelo social. E a gente realmente foi toda hora focado nisso, né? Até que um dos mentores que a gente tem do projeto, ele é o cara que chama Bruno Tavares, lá do Doutores da Alegria, né? E aí ele me ajudou muito nessa construção do que é, né? Então, hoje a gente tem, ó, tem até o Will, que tá aqui, um dos dançarinos lá do Cisne. A gente tem dos três pilares que a gente tem, né? O processo de pesquisa, né? O atendimento e a parte educacional, informação em massa e afins, né? Então, o Instagram que a gente tem do Mova-se Mais tem relação a isso, onde a gente passa essa informação de qualidade, porque o mundo da dança ainda está muito no modelo biomédico ainda, né? Então, tem muita explicação de anatomia, biomecânica, movimento, até a mais do que o dançarino deveria saber. Então, você acaba formando ele de uma forma que talvez assuste mais do que ajude, né? Eu fiz até um vídeo meio que explicando esse lado recentemente. É, e aí a gente tem essa coisa de fazer um valor mais acessível, né? Então a gente ainda está construindo algumas coisas, né? Para entender o que a gente quer entregar propriamente dito, né? Mas no geral ele tem esse apelo social para facilitar os atendimentos para quem não tem condições, né? Aí a pandemia deu uma bagunçada, a gente já está organizando e já está vindo com os next steps aí. E em breve a gente espera mostrar algumas coisas. Ah, legal, Cuco, muito, muito legal. E essa parte, né? Você falou do ponto do modelo biomédico, né? Uhum. O que você acha que as pessoas precisam saber quanto, quanto à parte anatômica, quanto à parte biomecânica? O que importa para quem está com uma dor ou para quem faz um exercício, né? Além de, para quem faz o exercício tem que saber fazer, Sim. né? Mas o que é importante saber, que a gente tem que parar de falar, que você acha disso? Acho que a gente tem que parar de cagar regra. A gente Não é tem que nada, né? Não, a gente tem que tomar uma cautela, assim. A gente tem que lembrar que o movimento significa essa liberdade de expressão e a expressão corporal é uma delas, né? Então, se a gente falar somente pela via da dança, é muito legal que toda vez que eu atendo um dançarino, e eu até compartilhei com a Aninha esses dias, que eu falei assim, olha que legal trabalhar com dançarino, né, Aninha? Porque eles me mandam os feedbacks dele com vídeos de dança. Então, assim, na hora ele te manda um vídeo dançando para falar como é que ele tá, né? E eu falo assim, pô, que legal. Aí teve uma paciente que fazia uns 15, 16 anos que não dançava mais, porque ela achava que não podia, né? E aí a minha lição de casa para ela foi fazer dançar. E ela me mandando vídeos dela reexperimentando o corpo, né? Então, nessa hora que a gente está falando de movimento, a gente saiu da questão do movimento certo e errado, né? Para a gente literalmente entender que o movimento é um processo exploratório e a gente precisa entender muito mais do que o corpo vivencia, né? Porque dentro da dança, é engraçado que é igual na fisioterapia, né? A gente tem várias técnicas. Aí fica aquela briga de técnica qual que é a melhor. Na dança tem a questão da educação somática. E aí você tem várias técnicas de educação somática, eles também ficam brigando para ver quem é melhor, né? Ah, porque tem a escola Taos, a Laban, a do Klaus Viana, a de não sei quem. Então, assim, de novo, nomes, gurus e pessoas que criam escolas, né? E aí, de novo, é aquilo que provavelmente se fizer um ensaio clínico sobre isso, vai dar resultado muito parecido e que bom, porque aí cada um escolhe a que realmente gostou mais, né? E consegue se encaixar mais. Então, na hora que a gente propõe movimento para a pessoa, né? A gente literalmente tem que conseguir encontrar, a gente tem que invocar qual que é o movimento que talvez essa pessoa se sinta mais confortável fazendo, né? Olha o relatão aí. E aí, nessa hora que a gente está permitindo ele, muitas vezes, a maioria das minhas avaliações, eu saio, né, dela, a gente termina e eu falo assim, ó, eu estou permitindo que o seu corpo se movimente. Eu quero que agora você use isso de uma forma, e aí como eu já fiz toda uma explicação em relação à dor e afins, e alguns conceituais, eu falo assim, ó, estou te garantindo que se movimentar, se sentir mais dor ou menos dor, não tem um tecido se machucando mais ou menos. Então, assim, tenta entender isso um pouquinho melhor e tenta se movimentar, se livrando um pouquinho desse medo do movimento.
Porque é uma pessoa que se movimenta, mas ele se movimenta pensando que a cada dor que está sentindo tem alguma coisa lá, né, arrebentando. E aí aquela pessoa que persiste em ter dor, ele tem uma proteção meio que eterna, né? Então é uma coisa que, se alguém não livrar ele dessa crença, esquece, esquece, né? E eu vou te falar, uma das coisas mais legais que é trabalhar com dançarino é que muitos estão vindo nessa situação meio aposentados da dança, e aí você volta a fazer ele dançar em 2, 3 sessões, porque quando a gente fala que é dançar, a gente não está falando de um espetáculo que a pessoa está fazendo. A gente está falando que a pessoa vai ligar uma música, vai experimentar o corpo, e ela vai lembrar de que aquela movimentação existe dentro do corpo dela, né? Então, isso é uma das coisas muito importantes de entender como isso pode ser positivo. Mas isso está baseado nos valores da pessoa. Porque eu sei que aquela dança representa muito. Eu duvido que a pessoa que parou de dançar não tenha saudade de movimentar o corpo dela. Quando toca aquela música, quando toca não sei o quê, né? E esses relatos que eu recebo muito, né? Do tipo, nossa, você me fez voltar naquela época de não sei quando. Então a pessoa, ela começa a ter aqueles insights, porque ela voltou a fazer o que ela fazia há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, né? A Gi tá aqui, ó, a Gi também é dançarina, também tá no projeto, ela faz parte desses nossos next step aí, né? Coitada, tá sofrendo com as minhas loucuras. Mas ela é isso, né? De como que a gente faz o corpo ser a ferramenta. Por que eu falo isso, né? Muitas vezes o dançarino já tá dançando, quer dizer, ainda tá dançando, só que aí eu tenho que conseguir fazer ele ressignificar aquele movimento que ele está fazendo de uma forma prazerosa. E aí sempre dá aquele frio na barriga, do tipo, puta, ele já está dançando. O que eu tenho que falar de diferente para ele fazer, para ele experimentar o corpo dele de forma mais confortável, mais gostosa mesmo, né? E aí se libertar e realmente voltar dentro do processo, né? E aí depois eu vou colocando algumas coisas mais tradicionais, né? De um fortalecimento, de uma flexibilidade, de mobilidade. Mas eu primeiro chego nas queixas mais reais, porque ele está usando o corpo, né? Deixa eu ver o que a Thaís falou. Interessante, bailarinos que tanto dominam o aprendizado de novos movimentos lidam com dores frequentemente e apresentam medo do movimento. Exatamente, Thaís. Exatamente, ótima percepção. E aí acaba ficando um movimento, como você disse, mais protegido, né? Ele não tem o prazer em fazer. É isso que você tenta devolver, assim, né? Nessa experimentação do corpo e nesse autoconhecimento, né? E bailarino é um público que conhece muito do corpo, né? Eles exploram o corpo. Uhum. Eu acho, né? Não sei. Aparentemente, tem uma exploração muito grande desse corpo e desse movimento, né? Falta, então, conhecer algo mais ou falta sentir mais? O que Eu acho você que acha? falta uma questão de interpretação, né? Porque se a interpretação for igual a do que a gente estava falando do modelo biomédico e de usar desgasta, com certeza o medo de usar é muito maior. E eu posso falar que isso acontece em qualquer pessoa, né? No sentido assim, muitas vezes o paciente fala que ele deixou de lavar a louça, estender a roupa, lavar a casa. E aí, as primeiras sessões costumam ser do tipo, volta a fazer e vamos entender melhor o que está acontecendo. Então, eu acho que tem que ser a interpretação do movimento, certo? E aí, dentro da. Eu até gosto de brincar muito, né? Teve uma colega que chama Kátia, que ela fez uma semana que ela queria que a gente desse alguns desafios para o corpo, né? Principalmente para a questão da quarentena e home office e tudo mais, né? E ela queria que a gente usasse a nossa linguagem, né? E essa questão da combinação física e dança, né? E a brincadeirinha que eu fiz, na real, foi de a gente criar algumas restrições para a gente poder explorar a nossa restrição, né? Então é como se eu falasse assim, ó, agora você só pode dançar sentado. E agora que eu estou dançando sentado, você vai criar novas possibilidades porque você está sentado dançando, né? Então nessa hora acaba sendo muito interessante porque você cria em cima disso. Então, o processo do artista é aquela criação dentro da limitação, pode ser, né? Mas a limitação não é de preso, né? Mas, assim, há uma pequena regra que se cria, né? E isso é muito legal, né, Rafael, da nossa época? Essa é do nosso. Então, nessa hora, é muito interessante porque a gente pensa, né? Do tipo, eu tenho que pegar, sentar, já que eu tô sentado,
e entender o que o meu corpo permite ou não permite, né? Então, assim, o que que eu posso fazer, o que que não posso, né? E aí você vai inventando dentro da nova regra. Então, Sim. isso é legal, porque aí você aumenta o que era pequeno. O que, a restrição, né, ela chegou e foi expandida, né? E isso é uma coisa muito legal, né? Deixa eu ver Sim, aqui. a Má tá falando aqui que quando ela fez aula de tecido foi o que mais ela aprendeu dessa coisa do cérebro. Entender movimentos novos que o corpo estava fazendo e perder o medo, né? Uhum. A gente tem medo do que a gente não conhece, né? É Sim, normal. sim, sim, sim. E aí, eu adorei isso que você falou, Fu, dessas regras, né? Que te obrigam a conhecer novos jeitos. É o bom e velho infinito. Tipo, sempre tem mais um jeito de fazer uma coisa, né? Sempre alguma coisa que você ainda não experimentou. Isso é muito Sim, legal. total, total. E eu acho que é isso, né? Na real, é muito engraçado porque eu acabo bagunçando um pouco as expectativas de muito paciente, porque esses pacientes, eles vêm para voltar a fazer o básico, né? Ah, eu só queria não ter dor e voltar a viver normal, assim. Mas, tipo, ele já tá desesperançoso em relação à dança, né? E aí, frequentemente, dá 2, 3 sessões, a pessoa já tá dançando de novo, porque é a principal via que eu tenho para ajudar ele, porque ele já tem no corpo dele, né? E aí eu tenho que rever os conceitos que ele quer. Então ele tem que pegar, replanejar a vida dele, só que agora com uma novas perspectivas e novas possibilidades. Então é um momento de reflexão muito legal que ele não imagina que ele chegaria por lá, né? E sendo que ele está fugindo de lá, né? Então isso é uma das coisas bem prazerosas de trabalhar com esse público. Sim. E é muito, muito legal isso, né? Desses novos aprendizados. Então, aquela. E É, a. Ah, o Manolo aí, o Léo. você tem que E é entrevistar aquela ele, mano. coisa. É, é um exemplo de adaptação dos movimentos. E isso é muito esse ponto, né, das coisas novas entra na expansão da nossa consciência, né, que são aquelas portinhas que depois que abriu você não vai mais fechar, você vai só chegar num salão maior, e num salão Uhum. maior, e num É, salão maior, você vai conhecendo muitas coisas, né? É muito legal. E uma coisa que acho que deu uma expandida assim na nossa consciência atual, nesse momento aí da pandemia, foi essa limitação da presença, sim, total. né? E aí a gente teve que atender online. E o que você achou disso, né? Você já estava em projetos online, né, de Sim. educação e tudo. Deve ter sido mais fácil, mas como é que foi aí, por aí, essas experiências aí? Olha, eu vou falar aqui para todo mundo que trabalha com a fisioesportiva, né, no geral, já faz telereabilitação e não sabe, né? Então, vamos pensar Sim, que um cara que trabalha num clube, por exemplo, ele vira e mexe e não está sempre presente com o jogador, né? Então, nessas horas, muitas vezes ele ia ligar para alguém, eu já vi muitas vezes o Flávio fazendo isso com as jogadoras, a jogadora está no clube delas, né? E às vezes ela não tá nessa do clube, né? O físico do clube não resolveu o que ela tem, né? E tem a questão de confiança também, né? E aí acaba sendo que faz esse acompanhamento à distância. Então é muito interessante pensar, né, que a telereabilitação ele não é exclusivamente isso que é uma videochamada e você falar com alguém, né? Ela tem o assíncrono e o síncrono. Então você pode literalmente, eu tenho utilizado muitos vídeos do Mova-se Mais em formato de atendimento, tá? No sentido de que eu uso como educação, como desconstrução, a pessoa vai consumindo, né? Então teve uma vez que eu avaliei um paciente lá de Singapura, né? Estou atendendo ele ainda. E aí ele veio para mim, ele contou uma história, ele falava bastante, gostava de falar muito detalhe, não sei o que, blá blá blá, já deu 1 hora de sessão. Aí eu tinha um atendimento logo em seguida, né? Aí eu falei assim, cara, Ivan, dá uma olhadinha nos vídeos e aí a gente volta a conversar daqui 1 hora, né? E aí, ao invés de eu ter que falar tudo para ele viu os vídeos, refletiu sobre e foi engraçadíssimo, porque ele voltou em choque, assim, do tipo, nossa. Ele não sabia muito o que interpretar, assim, né? Ele tava digerindo ainda. Então a gente tem que lembrar sempre que o processo do. É um projeto de dança, Thaís. Se você quiser dar uma olhada, coloca @mova-se mais, que aí você vai encontrar. Mas se não,
junto com a sua resposta, pode ir realmente. Estou te devendo mais um tempo essa resposta. E aí, nesse processo, ele voltou com essa questão, né? E hoje, por causa da telereabilitação, né? Eu acho que o Mova-se Mais realmente vai atingir o que eu estava com vontade, de conseguir expandir além de quem pode vir até mim e levar essa informação de qualidade para todo mundo relacionado à dança. E quando eu falo de levar informação de qualidade, até atendimento, está muito longe de que eu seja o terapeuta a todo momento, né? Então, muitas vezes, tem até uma postagem aqui que está escrito aqui, ó, que é sobre tratamentos adequados, terapias adequadas, né? Então, nessa hora, @mova-se mais. Vou escrever aqui. Vai falando aí que eu escrevo. Tá bom. Então, nessas horas, eu tenho. Eu acho que é muito importante a gente, como terapeuta, sempre lembrar, né, Bah, que não necessariamente quando a gente conversa com ele não é para ficar sendo aquela coisa de captar ele para você. Então, muitas vezes, quando Sim. você olha. Hã? É mais. Eu ia escrever, mas eu não sei. É mais escrito ou mais sinal? Não, mais escrito. Mova-se ponto mais. Tá. E, e aí, mas depois você deixa num story aí, Babi. Acho que as pessoas também pegam depois. Depois a gente marca. Boa. E aí, em cima disso, eu acho que a telereabilitação foi um jeito de que eu achei muito legal de expandir e conseguir acompanhar as pessoas em qualquer lugar. E aí, a gente tem conversado muito desse modelo híbrido, né? Não precisa, eu posso fazer alguns atendimentos, algumas conversas e direcionar para ele não cair em tratamentos inadequados. Eu sempre falo sobre isso. A questão não é você fazer o tratamento comigo. A questão é você não cair em cilada e fazer tratamentos inadequados, né? E você sabe que desde da nossa época de caso, não importa o que a gente faz, o paciente acaba voltando porque se ele cair em cilada, ele vem, né? Então, acho que a gente tem um pouco de entender que essa vaidade fica de lado e eu tenho que direcionar ele e ele vai entendendo se ele está num caminho bom ou não, né? E isso é uma coisa que eu sempre, por sorte, acho que até o meu lado não vender foi bom, no sentido de que eu sempre deixei o cara escolher, né? E muitas vezes ele volta e você tá lá acolhendo ele, independente se ele tá com você no tratamento consultório, pagando, né? E aí você vai Uhum. direcionando, né? Então, isso é uma coisa muito, muito legal, né? Da gente conseguir fazer. Então, hoje a gente pode ter isso, né? Como atender qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pela telereabilitação. E fora que a gente começou a realmente pensar nos mecanismos e no porquê que os efeitos terapêuticos acontecem, né? E grande parte do que acontece exclusivamente em consultório, né? A gente está entendendo que a gente fazia muita coisa paliativa, né? Então a gente se enganava o paciente, mas o enganar que eu falo não tem nada de maldade, né? Mas a gente tinha dificuldade com essa interpretação e aí hoje ele está forçando todo mundo a entender um pouco mais de toda essa questão da nossa rotina influenciando na dor, no nosso contexto influenciando na dor, na nossa emoção, né, sensações, tudo que a gente tem passado, né, ansiedade, depressão, não sei o quê, eventos negativos, experiências prévias, tudo, né, como cada coisa tem seu tempero, né, eu gosto muito de falar, é tipo temperando aquela dor, né, e dependendo do tempero, ele fica bom, se ele passar do ponto, ele também fica ruim, né? Então a gente tem que entender Sim. que a ausência é ruim, o excesso também fica ruim. Então a gente tem que sempre achar aquele ponto bom, né? Que é difícil. E a vida, na real, não permite que ela seja um ponto bom, né? Ela é uma Sim. grande malha, né? Outro clássico do corpo contente é que o equilíbrio é um movimento, né? Não Uhum. tem nunca é a linha reta, né? Você tem que conhecer os caminhos e transitar entre eles, desviando menos, né? Você não precisa ir no Total. extremo sempre, mas você pode passear, né, pelo caminho. A Salma falando que sempre volta. Aqui, esse perfil, Gabi, ele fica mais gente da área da saúde ou é da geral, assim? O quê? O O, corpo contente? é, A ideia é assim, é trazer conhecimentos diferentes, certo, certo. né? Possíveis terapias que você se identifique ou tem alguém que você possa falar, olha, você pode gostar disso. A primeira temporada teve bastante gente da saúde, mas já vou dar o spoiler da segunda temporada.
E a Ótimo. gente acaba abordando outros temas que eu brinco que ficou meio vocacional, assim, né? O Uhum. projeto, que são algumas profissões que são desconhecidas, né? Que as pessoas não sabem que existe. Por exemplo, a Tá. Gabi, que eu falei que é naturóloga. Uhum. Eu não sabia que existia uma faculdade de naturologia Uhum. e que isso ajuda muito na saúde até conhecer a Gabi. Então, é esse caminho de mostrar coisas que a gente já sabe um pouco e coisas que a gente não saiba tanto, não necessariamente com profissionais da saúde, Tá? Não, eu só mas falei porque eu percebi que de, os vídeos que era teoricamente para ser para os artistas, né, e para os dançarinos, eles estão virando uma forma que os terapeutas que não conseguiram ainda trazer esse lado do psicossocial e afins, têm utilizado muito como ferramenta. Então, tem muitas vezes que eu vejo as pessoas marcando pacientes, ou eles mandam para paciente, falam assim, nossa, mandei agora para paciente porque eu não consegui convencer ele do inverso, né? Então, nessas horas é bem interessante que, como de forma terapêutica, a pessoa tem usado também. Então, foi uma coisa que eu não mirei, aconteceu, e agora eu estou abraçando um pouco mais isso e eu estou expandindo algumas falas por causa disso, né? Virou um momento que é desconstrução de termos da saúde, conceitos da saúde. Tem uma parte lá que é bem específica para isso, né? é bem legal. Eu vi esses dias uns vídeos lá desse seu projeto e até mandei pro pessoal da clínica, porque tem muito a ver com o que a gente faz, né? Sim, Mesmo não com dançarinos, né? Essa questão da pessoa entender que ela precisa se movimentar. Isso é importante. sim. Para fugir da cilada significa saber que você precisa se movimentar, né? Não vai Uhum. adiantar você ficar deitado, infelizmente, ainda não trata nada, não resolve, né? O movimento é muito importante. Sim, E total. você atende bastante bailarino, né? Que eles gostam e fazem isso como profissão, né? O Uhum. movimento. E quem não gosta, Fuca? Como é que você convence quem não gosta de fazer nada de exercício? Ai, não gosto de nada. Não gosto de nada, não gosto de nada. Eu acho legal, porque assim, a gente tem uma outra desconstrução dentro do processo terapêutico, né? Até a questão do tipo, tem que fazer exercício, tem que fazer não sei o quê, blá blá blá, né? A gente tem que pensar que antes da gente fazer uma atividade física, a gente tem que ser ativo, né? Ser ativo não está necessariamente relacionado a você parar meia hora por dia para você fazer algo, né? Então, a questão da Uhum. movimentação durante o dia, você quebrar o seu ciclo de sedentarismo, acaba sempre sendo um processo que é o que a gente começa, né? Se você quebrar o ciclo. Mas por isso que eu falo que é muito importante entender alguns valores do paciente e ele propor como ele pode quebrar o padrão sedentário. Então, é sempre essa invocação que a gente fala, né? Então, isso é uma coisa muito legal da gente explorar, porque ao invés de eu falar assim, você tem que, qualquer tem que tá errado, né? No geral, Sim. né? Tem mais chance de dar errado. Ou aquela coisa que acaba se enganando, porque aí entra outra coisa nossa como terapeuta, né? Ele pode até fazer durante a época que ele tá contigo. E aí você fala assim, não, mas eu pedi, ele fez, foi ótimo, foi tudo normal. E daqui 2 meses, né? Aí você deu alta, não vai fazer, entendeu? Então, nessas horas é Sim. muito importante disso, porque hoje uma das primeiras propostas que eu tenho é de quebrar o padrão sedentário, gerar mais movimento no geral, e aí as minhas sessões tendem, antes de qualquer alta, elas tendem a ser muito espaçadas. E aí normalmente é isso, normalmente é uma vez por semana, aí naquele momento que eu já vi que a pessoa está lidando bem sozinha, eu passo para 15 para ver se fica tudo ok, e aí dependendo, eu continuo nesse quinzenal ou semanal, e aí depois chega um tempo e fala assim, a partir de agora, é você que solicita se você sente que precisa ou não. Então, assim, aí eu deixo que ele fale quando ele quer voltar, mas eu falo quais situações que deveriam ser. Então, eu falo assim, se você perder controle da dor, aumentar por alguma questão que você não conseguiu dosar, se você tá fazendo sua rotina e só que você tem que voltar para mim tentando já fazer alguma coisa que eu te falei. Não adianta você voltar para repetir as mesmas coisas de novo, né? Então, assim, a gente tem que elaborar algumas coisas e aí tem questões de mudança de rotina. Por isso que eu falo de antes, talvez eu tratasse uma dor patelofemoral em 2, 3 meses. Hoje talvez eu faça a mesma coisa, só que com bem menos sessões. Né? Então, antes acho que duraria umas 30, 40 sessões em 3, 4 meses. E hoje isso vai me durar umas, sei lá, estourando 10 sessões. Né?
Então, normalmente, porque isso passa tanto, ele ia falar assim, nossa, em 3 meses a gente fez 6 sessões, né? Porque é isso, você vai deixando a pessoa viver. Olha a Anne, outra pessoa da nossa época. Sim. Só a velha guarda. E aí a gente vai deixando a pessoa viver, e eu acho que isso é muito importante, porque senão a gente deixa o paciente sempre em tratamento, e deixar ele em tratamento é uma das grandes problemáticas, né? Porque ele se sente dentro da terapia, né? Então ele se sente doente, né? Ele se sente paciente, né? Maria A gente respondeu a outra pergunta, Salma? Oi? Paradigma que o terapeuta comandava o tratamento não existe mais. O cliente é o principal agente da condução da terapia, nós os apoiamos. O que o Foucault até fala, né, Foucault? A gente tem que facilitar, né? Nós temos que ser facilitadores. Uhum. Eu sempre brinco, né? O personagem principal dessa história sempre é o paciente, né? E a gente é um coadjuvante, né? E é importante que a gente se coloque no nosso lugar. Se a gente achar que a gente vai estar sempre puxar, né, a pessoa, isso começa a ser uma problemática. Então, assim, uma coisa é eu encorajar e outra coisa é eu puxar ele, né? Então, eu tenho que conseguir encorajar ele e aí dar essa corda aí que ele consiga manter sozinho, né, desperto. Então, isso é uma coisa que a fala disso ainda acontece e eu falo que eu revejo sempre a cada terapia que eu faço, porque eu acho que o discurso já existe e ele está bem mais popularizado, mas na prática eu ainda acho que não é exatamente tão bonito assim, tá? Então, eu acho que naquela hora que você, como terapeuta, é discordado, o paciente escolhe uma cirurgia no momento que você acha que não tem necessidade, ele quer procurar alguma coisa, seja mesmo um paciente meu já tinha explicado sobre posicionamento de vértebra rodada, e ele voltou com esse discurso depois de 5 meses, entendeu? Então, assim, do nada volta, você dá aquela balançada, e aí você fica, tipo, ou frustrado ou com raiva do paciente, né? Então, a gente, na real, quando a gente fala disso, eu acho que a gente sempre começa com esse intuito, só que a real questão é quando complica, né? Sim. E é frequente complicar, né? É frequente complicar. Ou com a Maria que perguntou da experiência com pacientes do SUS, NASF, UBS, ambulatório. Eu tenho do SUS, que Você eu explica mais, né? tem da Santa Casa, né? O NASF não, infelizmente não. O BS eu tenho mais de colegas, então o Kellerman que está aqui, ele é de uma UBS uma unidade básica lá de Santos, não, de Caraguatatuba, né? E ambulatório eu tenho bastante. Ambulatório é o nosso mais comum, né? Então a gente acaba perambulando entre esses mundos aí e acaba sendo a nossa experiência. Mas saúde pública, no geral, a gente tem trabalhado mais dessa forma, né? Mais à distância, né? Eu convivo na Santa Casa, que é diferente de eu atender hoje lá, né? Mas acaba nesses lugares, né? Eu tenho, sei lá, uma experiência da faculdade, né? Que é a questão de trabalhar em grupo, de ter listas gigantes e ter que, né, acabar o tratamento logo, é uma coisa até que boa, né? Que estimula essa independência do paciente ou não. O que você acha? Ele mas assim, eu acho que a gente sempre fez de uma forma que, na real, empurrava para debaixo do tapete. Então, vamos pensar naquela coisa do nosso estágio de faculdade. Agora, pensando que Sim. aquilo fez alguma diferença na vida de alguém é muito difícil, né? Mas hoje Ah, eu entendo, na real, não é que aquilo seja inútil, né? É diferente, calma. Mas, mas é mais no sim. sentido de que entender o que a gente tem que fazer nesses lugares, ele é uma coisa de outra dimensão, né? Então eu acho que a gente tem uma outra visão, né? Igual o Santa Casa usa muita lista de exercícios para fila de espera. E na real isso é o grande problema, porque assim, ninguém instrui bem. E aí se for ver a Ana Maria, como que ela faz isso dentro do grupo de ombro dela e a forma que as cartilhas são exploradas, aí realmente é um negócio que é muito diferenciado, porque você parece um atendimento que a gente faz no consultório, né? Então é muito importante, o que eu acho que o mais importante é saber essa triagem, né? Tipo, quem precisa do quê? Eu acho que isso é uma das perguntas que todo mundo na saúde tenta ficar procurando, porque a gente não pode cair no one size fits all, né? De uma coisa serve para tudo, encaixa para tudo, Sim. né? E na hora dos grupos acaba sendo muito disso, né?
Sim, sempre alguns pacientes precisarão de suporte individual. É muito, é sempre pessoal, né? Sempre para algum, é o que você acabou de falar, né, Foucault? Não serve para todo mundo. Sim, total. Teve Ó, na aqui maioria das... uma pergunta aqui. É, queriam É, saber o que mudou na sua prática clínica e o novo conceito de dor. A gente falou um pouquinho no começo, né, que não era tão, não é nada tão novo, né, um olhar diferente, mas fala de novo um pouquinho, Foucault. na real, eu não sei se o novo conceito que ela tá falando, que é ele ou ela, e o Vani, não sei se é ele ou ela, você tá falando, porque teve uma nova definição da IASP que acabou de sair. Ah, tá. Mas eu acho que não é isso. Se for a questão de conceitual, dor de modelo biopsicossocial, mudou muito, mudou tudo. Na real, assim, mudou muita coisa, refinou muita coisa. A gente vai entendendo que realmente Ah, não tem problema. Então não era é da IASP ou não é? Eu só preciso saber se é isso. Se for da IASP, eu não vou responder agora. Eu vou falar para assistir quinta-feira que a gente vai ter um webinário sobre a nova definição da dor da IASP. E aí a gente vai ter a Josimar, e o Felipe Reis, e o Léo Ávila e o Rafa. A gente vai conversar sobre essa nova definição. Mas enfim, se for isso, a gente expandiu muito mais nossa visão em relação ao modelo biopsicossocial, né? Entender que o corpo vai além de todas as mecânicas alavancas que a gente sempre enxergou muito claramente, né? Da IASP, viu? Ó, É, da definição da questão da prática não tanto, né? Ela ainda tá, eu ainda tô digerindo ela, vou te falar que uma definição assim, né, dessa questão, dificilmente ela vai mudar diretamente uma prática, tá? Ela é uma definição conceitual e é importante colocar diversas questões em relação ao que ela deve ter por trás disso, tá? Então, assim, a nova definição ela mudou muito pouco, né? E isso gerou uma certa rebuliço aí, a galera não curtir, tá? Mas agora que a definição nova vai vir oficial, aí a SBED está traduzindo, eu ainda não tive acesso, mas vai ter o lançamento pela SBED dentro do Fisiortopedia lá, com a Josimar, o Felipe Reis, aí a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, tá? Mas legal, uma pessoa que está muito atualizada aí, diretamente de Chapecó. quinta-feira, é isso? Quinta-feira, às 7 horas, no Fisiortopedia. Legal. Tá rolando um debate aqui, ó, da questão da saúde pública, eu acho que é isso. Velhas, profissionais, muitas vezes eficazes. Né, das filas de espera, dores crônicas e poucos profissionais, que aí o tratamento tratamento muitas vezes ineficazes. E eu acho que tem uma questão de gerenciamento e profissionais, né? E eu acho que tem um pouco da expansão do que um fisioterapeuta faz, né? E até essa combinação meio interdisciplinar aí, né? Então, um lugar como um OBS, por exemplo, é um lugar que tem ambulatório de um UBS, ele é um lugar que é para acontecer isso da melhor forma, né? Porque realmente ele envolve um negócio muito interessante que cutuca um pouco do terapeuta que está lá e ele não ganha por atender mais, ele talvez modifique também até essa a forma de atenção que ela dá para o nosso paciente, né? Então, é uma coisa que não tem a ver necessariamente com uma maldade, né? Do tipo, eu só posso se tiver dinheiro, mas muda total um pensamento do terapeuta e a gente tem que ter uma cautela que isso existe, né? Numa hora que é esse momento que você tem que dar conta do serviço, também tem uma outra motivação e outra forma de gerenciar pacientes, né? Então, a gente tem que entender um pouco mais quem vai servir para o quê, como que a gente pode fazer todo o gerenciamento desse excesso de pacientes, né? Sim. Temos 5 minutos. Alguém quer fazer mais uma pergunta? O pessoal Fiquem à se empolgou. vontade, gente. Agora é a hora. Agora é a hora. Perguntem qualquer coisa para o Fukuzawa que você nunca perguntou antes. Ele está aqui, gente. Aproveita. E, ô Fuku, Hum, dá um. Vai. Eu não sei se eu falei isso na nossa entrevista. Tá lá no YouTube do Corpo Contente. Quem não viu, vá lá ver. Mas tem alguma dica aí, uma dica mágica para fisioterapeutas e para pessoas que estão aqui, não são fisioterapeutas, né? Pessoas que
querem fazer exercício ou que não querem. Uma dica mágica sobre a dor e sobre o movimento. Eu acho 30 segundos, Cuco. de respeitar, explorar e respeitar, né? E não estacionar. A gente tem várias questões relacionadas a isso, né? Que a gente fica toda hora nessa coisa, vai, mas freia, mas vai, mas tem que ter essa coragem, né? Ó, o Bruno tá aqui ainda. Bruno, um abraço, né? Eu não sou cucudo, eu sou cucuzado. Vai acabar, vai acabar.